Olá pessoal, tudo bem com você? Que privilégio a gente estar aqui mais uma vez para a gente compartilhar das coisas do alto, para a gente falar um pouco das coisas de Deus, para a gente poder tratar das coisas da Bíblia e para a gente também poder fazer uma reflexão de tudo aquilo que nós temos vivido e do que Jesus tem a nos dizer acerca dessas coisas, o que a Bíblia tem a dizer acerca dessas coisas, não é? E a gente está numa série de mensagens chamada O Dilema das Redes Sociais. Eu gostaria de tratar sobre um tema muito pertinente para nós. Quando a gente fala de rede social, você pode pensar numa infinitude de redes sociais, mas de uma forma muito interessante, você também pode perceber que todas as redes sociais, elas estão baseadas numa coisa específica, que é relacionamentos. Você vai para o Instagram e você vê que ali o foco é relacionamentos. Você vai para o WhatsApp, é relacionamentos. Facebook é relacionamentos. E eu quero falar com você sobre passado. Sabe, certa vez uma pessoa disse, passado resolvido, futuro decidido. E quando a gente fala de passado, mas ao mesmo tempo falamos sobre rede social, a gente pode lembrar do quê? Talvez do Facebook, que foi uma rede social que fez muito sucesso ali no início de 2010, em que todo mundo usava, diferentemente do Orkut, onde nem todos os artistas tinham uma conta oficial. Já no Facebook, as pessoas mais conhecidas também tinham as suas contas oficiais, elas eram conhecidas, abriu um leque de possibilidades de relacionamentos, não é? E quando a gente olha para o Facebook, talvez você já teve, talvez você ainda tem, você pode se lembrar de várias coisas que faziam parte do seu cotidiano ali naquela rede social. Eu consigo me lembrar das fotos que eu postava, eu consigo me lembrar das publicações que eu fazia, eu consigo me lembrar das frases motivacionais que eu gostava de deixar para aquelas pessoas. Interessante que o Facebook ele me fez muito bem por um lado, mas ele também me fez muito mal em outros aspectos. Não por culpa da própria plataforma, mas talvez pela maneira como eu lidei com ela em alguns momentos. Eu posso dizer que o Facebook me fez muito bem quando eu tinha que anunciar alguma coisa e eu tinha bons resultados por causa daquela propaganda. Eu também posso dizer que o Facebook me fez bem porque eu poderia me conectar com pessoas que eu sempre quis ter conexão, mas se não fosse por ele, talvez eu não teria essa conexão. Sabe, o Facebook também me fez muito bem porque ele me permitiu entrar em contato com pessoas que há muito tempo eu não conversava. Ele me permitiu me relacionar de novo com pessoas que há muito tempo eu já não via mais. Ele me fez bem por um momento. Mas o Facebook também pôde me fazer muito mal. E ele me fez mal quando eu, na expectativa de postar uma foto, tivesse muitas curtidas, era um fracasso. Quando no meu ímpeto de postar um vídeo para divulgar aquilo que eu faço, para divulgar aquilo que eu sou, eu não tinha a recepção das pessoas que eu achava que eu teria, eu não tive a quantidade de likes, eu não tive a quantidade de visualizações, eu não tive a quantidade de compartilhamentos ou de comentários naquele vídeo ou naquela foto que eu estava esperando. Então, de certa forma, aquilo ali me fez mal. Mas eu não estou aqui para falar do Facebook em si, eu não estou aqui para falar dessa plataforma. Eu só quero associar essa rede social como algo que ficou para trás com a vida que nós temos, com a vida que nós levamos, com as memórias que nós ainda carregamos, com as lembranças que talvez você ainda tem dentro de si e que talvez elas podem te fazer bem, mas talvez elas podem te fazer mal. Sabe quantas coisas a gente já viveu no passado que hoje você lembra e você lembra com uma certa saudade e você lembra com uma nostalgia gostosa e você pensa, poxa, como eu gostaria que esse tempo voltasse, como eu gostaria de viver isso outra vez, como eu queria que as coisas fossem como eram lá atrás, mas talvez você também pode dizer, graças a Deus, que eu já não vivo mais aquilo que eu vivi. Graças a Deus que eu já não sou mais quem eu era. Graças a Deus que toda aquela tribulação passou, mas de certa forma, talvez ainda te fere lembrar de alguns fatos. Talvez ainda machuca o seu coração, lembrar de situações que você passou e que foram tão embaraçosas, lembrar de pessoas que talvez de alguma forma conseguiu ferir o seu coração, conseguiu tirar o seu chão, situações que marcaram você profundamente, que de certa forma isso ainda mexe com você. Como eu disse no início, passado resolvido, futuro decidido.
E quando eu digo passado resolvido, eu não estou falando apenas das dores que um dia você teve e hoje não dói mais, mas eu também estou falando daquele saudosismo que ainda existe no seu coração e que de certa forma te prende e você não consegue avançar. Mas para a gente continuar nesse assunto, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 em diante. Você pode anotar aí, abrir a sua Bíblia. Filipenses 3, a partir do verso 12. O texto diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para a gente dar continuidade. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva, ela é eficaz. A sua palavra, ela pode nos transformar. A sua palavra, ela pode nos libertar. E o que nós te pedimos é que neste momento, o seu Espírito Santo, Deus, venha nos convencer daquilo que o Senhor deseja que sejamos convencidos. Que teu Espírito Santo venha nos mostrar quem nós somos, mas que o teu Espírito Santo também venha nos transformar pelo poder da tua palavra. Porque a tua palavra, ela é poderosa, a tua palavra, ela é viva. E nós queremos ser vivificados por aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Queridos, como a gente estava falando, é importante que a gente entenda algumas coisas acerca do nosso passado. E quando a gente para lembrar de rede social e a gente lembra do Facebook, a gente pode lembrar de uma rede social que fez muito sucesso, de uma rede social que talvez ajudou você de muitas formas, de uma rede social que você marcava vários encontros com seus amigos, de uma rede social que foi responsável e de certa forma acompanhou você durante toda a sua adolescência, a sua juventude, ou talvez você que é tão novo, nem mesmo teve Facebook, você já chegou na era do Instagram, na era do TikTok, talvez você não sabe o que é isso. Essa mensagem também é para você. O texto que a gente acabou de ler, ele diz algo muito interessante, que talvez você entende, que talvez você concorda, mas que talvez você não pratica. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre esquecer as coisas que para trás ficam, ele não está falando sobre você fingir que essas coisas não aconteceram. Ele não está falando sobre você simplesmente apagar das suas memórias tudo aquilo que você já viveu, mas ele está falando sobre um passado que já foi resolvido e que hoje não te prende mais. De um passado que já foi decidido e que hoje não te afeta de maneira negativa. Sabe, ele começa dizendo, queridos, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Alguns versículos anteriores, Paulo ele está encorajando as pessoas, ele está encorajando a igreja a ser cada vez mais parecida com Cristo, a não se gloriar naquilo que é terreno, mas se gloriar naquilo que é eterno. Sabe, Paulo está ensinando aqui para a igreja uma maturidade que talvez eles não estavam acostumados, sabe? Ele está falando, gente, eu considero como perda tudo que eu já tive, eu considero como perda os meus títulos, eu considero como perda todas as minhas conquistas para alcançar a Cristo Jesus, porque nada disso pode se comparar à grandeza de Cristo, nada disso pode se comparar ao conhecimento das coisas do alto. E é sobre isso que Paulo está falando, querido. Eu estou ensinando tudo isso a vocês, mas eu não quero dizer que eu já alcancei tudo isso. Eu estou ensinando isso para vocês,
mas para mostrar para vocês que eu também estou nessa caminhada. Eu também estou nesse processo de maturidade na vida espiritual. Eu também estou caminhando para conseguir alcançar aquilo que Cristo espera de mim. Eu ainda estou caminhando para ter uma vida de maior santidade. Eu ainda estou no processo de uma vida exemplar, de uma vida que agrade a Deus em todos os detalhes. Sabe, eu não estou ensinando isso a vocês como alguém que já é perfeito, mas estou ensinando isso a vocês como alguém que está em busca dessa perfeição. E é nesse contexto que ele começa a dizer, queridos, eu não penso que eu tenha alcançado essas coisas, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E o que isso tem a ver com o passado? Tem tudo a ver. Sabe, porque às vezes nós queremos avançar na nossa vida, mas a gente ainda está preso a muitas coisas que nós conquistamos lá atrás, mas também de coisas que nós perdemos lá atrás. E hoje eu gostaria de falar muito sobre isso. Sabe, sobre o nosso passado, mas sobre dois aspectos de passado, porque quando a gente pensa num passado prejudicial, nós estamos pensando num passado que te feriu, mas nem sempre, porque muitas vezes o passado prejudicial também é o passado que te trouxe coisas boas. É aquele passado onde você lembra e você fala, nossa, aquele período foi tão bom na minha vida, como era legal as coisas naquele tempo, aquele período da escola, aquele período no ensino médio, aquele período na faculdade foi tão maravilhoso, só que hoje eu olho para a minha vida e eu não consigo mais enxergar coisas positivas, sabe? Eu não consigo mais perceber aquilo que é bom. Eu acho que o que era bacana era aquilo que ficou para trás. Eu acho que época boa era aquela época lá atrás. Eu acho até que as músicas boas eram as músicas lá de trás e não as músicas de hoje. Então você percebe como o passado que te fez bem, ele também é prejudicial para o hoje. Entende? O que o Paulo está falando aqui é, queridos, para que você alcance a maturidade que Jesus espera que você alcance, você precisa se esquecer das coisas que para trás ficaram. Sabe, você precisa olhar para elas e não fingir que elas não existiram, porque elas existiram, mas ser bem resolvidas com elas. Porque existem pessoas que hoje elas olham para o seu passado, elas têm tanto orgulho deles, elas têm tanta saudade deste período que elas não conseguem avançar. Entende? Eu olho para o meu passado, eu começo a perceber como eu era feliz quando eu morava na casa dos meus pais, como eu era feliz quando eu estudava em tal escola, como eu era feliz quando eu me relacionava com tal pessoa, como eu era feliz quando eu fazia aquele tipo de obra, como eu era feliz quando eu trabalhava naquele lugar. Só que você olha para a sua vida hoje, você percebe que você não tem nada daquilo, e você olha para a sua vida e se sente uma pessoa incapaz, incompleta, infeliz, na verdade, porque você sente falta daquilo que você viveu, quando na verdade deveria estar completo por aquilo que você já tem. E quando paramos para pensar naquilo que já temos, querido, eu não estou falando simplesmente do carro que você tem hoje, da casa que você mora hoje, das pessoas que você se relaciona. Sim, tudo isso é importante, mas eu quero enfatizar que aquilo que você tem e que é mais precioso e mais importante é a presença de Cristo no seu coração. É o fato de você ter conhecido a Jesus, e esse Jesus que esteve com você no seu passado glorioso, no seu passado positivo, no seu passado abençoador, também está aqui hoje. É o mesmo Deus que está aqui com você, é o mesmo Deus que permite que você viva coisas boas, é o mesmo Deus que te dá um futuro e que te dá uma esperança. Percebe que às vezes nós estamos travados, não por aquilo que nos feriu, mas por aquilo que foi abençoador para nós naquele tempo. Mas Jesus está dizendo hoje para você, querido, é tempo de você avançar. Eu entendo que fiz boas coisas para você no passado, mas eu também tenho coisas grandes para fazer na sua vida no presente. Planos maravilhosos para você no futuro, uma vida de paz, uma vida de esperança, uma vida de realizações, uma vida de maturidade.
Porque o que Jesus está tentando ensinar para o seu povo o tempo todo é maturidade. Na verdade, a maioria das vezes onde nós sofremos, na maior parte do tempo, onde cometemos erros, muitas vezes não é por falta de atenção, muitas vezes é por imaturidade. É porque somos meninos, às vezes, na nossa maneira de sentir. Somos meninos na nossa gestão emocional. Estamos querendo nutrir em nós um saudosismo, nutrir em nós uma nostalgia que não mais vai voltar. E isso nos impede de avançar. Isso tira de nós, isso nos limita a prosseguir. Nós não temos mais a coragem de seguir em frente. Temos medo de dar um próximo passo, porque estamos presos àquilo que foi bom para nós no passado. Mas Jesus nos ensina a avançar. O que Jesus tem para nós é uma vida de olhos para frente, é uma vida onde a gente tem algo para conquistar, onde a gente tem por onde caminhar, percebe? Então o passado que te prejudica nem sempre é o passado que te feriu, mas também o passado que te fez coisas boas. Mas talvez eu possa olhar para o meu passado de Facebook e falar, nossa, na época do Facebook, eu acho que as coisas eram melhores, eu acho que as fotos tinham mais vida, sabe? Eu acho que fazia mais sentido postar fotos no Facebook. Eu acho que hoje no Instagram as coisas são muito superficiais. E se eu não parar para valorizar aquilo que eu tenho hoje, eu nunca vou conseguir valorizar nada na minha vida. Porque se eu parar para pensar na época em que eu vivi o meu tempo de Facebook, naquele período eu valorizava o Orkut e não o Facebook. Hoje eu tenho um Instagram e se eu não tiver cuidado, eu vou valorizar aquilo de bom que havia no Facebook, não aquilo de bom que existe hoje no Instagram, as minhas possibilidades, as minhas oportunidades. Só que eu não quero limitar isso a coisas, a redes sociais. O que eu quero dizer é que nós sempre vivemos um período na vida onde a gente olha para trás e diz que o passado foi melhor que o presente. Que o passado é melhor que o hoje, que as coisas que para trás ficaram, elas são melhores do que as coisas atuais. E você pode perceber isso em várias frases, várias pessoas dizendo, no meu tempo as coisas eram melhores, no meu tempo as músicas eram melhores, no meu tempo os programas de televisão eram melhores, no meu tempo a comida era melhor, no meu tempo o ar era melhor. Queridos, se Jesus tivesse feito você apenas para viver os períodos passados gloriosos, você não estaria vivo hoje. E se você está vivo hoje, é porque existem coisas para que você possa desfrutar ainda hoje. É para que você possa avançar ainda hoje. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe, o nosso passado ele coleciona muitas coisas. E em ambos os lados, sejam coisas boas ou coisas ruins, nós encontramos gatilhos que podem nos ferir, sabe? Tanto a dor que permanece em nós por aquilo que aconteceu, quanto o saudosismo daquilo que foi bom, mas que nunca vai voltar. Isso gera dor e feridas no nosso coração. Então, para você que vive desse passado, para você que vive desse saudosismo, para você que não consegue mais encontrar uma esperança, uma perspectiva, eu tenho que dizer algo para você. Jesus veio para te dar uma vida, e uma vida em abundância. E uma vida em abundância é uma vida que continua, é uma vida constante, é uma prosperidade constante. O que Jesus tem para mim e para você é algo constante, não é algo que ficou obsoleto no passado. Se Jesus fez coisas boas na sua vida no passado, saiba que Ele ainda fará hoje. Na verdade, saiba que Ele já está fazendo. O que nos falta é uma ótica mais purista, o que nos falta é uma ótica mais ajustada, é um olhar mais ajustado para perceber o que Jesus já tem realizado na nossa vida, o que Ele já tem feito na sua vida, percebe? A gente costuma usar uma frase aqui na igreja que é o seguinte, a gratidão é a semente do mais. E o que quer dizer isso? Pessoas gratas são pessoas mais felizes. Pessoas que conseguem olhar para a sua vida e perceber coisas positivas são pessoas mais felizes, porque concentram naquilo que tem. Porque se você parar para pensar, na sua vida você tem muita coisa para agradecer, mesmo em meio ao desastre, mesmo em meio à dificuldade, porque dificuldade todos nós temos. Problemas todos nós temos e você vai ter problema para sempre, querido, como eu também tenho problema para sempre. E isso pode gerar um desespero no seu coração se você está acostumado a olhar apenas para o lado
negativo das coisas. Mas se você tem uma visão espiritual, se você consegue entender que mesmo na guerra Jesus permanece com você, se mesmo na dificuldade Jesus está ao seu lado, se mesmo na tristeza você entende que existe um futuro, que existe uma esperança, você é capaz de prosseguir, você é capaz de encontrar força até naquilo que te dá fraqueza, você é capaz de encontrar força até naquilo que te deixa debilitado, porque a própria palavra do Senhor diz: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque é na minha fraqueza que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Então, mesmo nas dores presentes, mesmo na preocupação futura, mesmo naquilo que pode gerar em você uma certa angústia, creia que Jesus é o Deus perfeito, que vai aperfeiçoar você, porque o poder dele que opera em nós será aperfeiçoado na minha e na sua debilidade. Mas da mesma forma que coisas boas no passado podem nos ferir, por a gente não mais vivê-las, é óbvio que nós também temos as dores do passado que talvez ainda nos perseguem. Sabe, muitas vezes na vida a gente acha que tudo aquilo que nós já vivemos irá se repetir no futuro. Só que é muito interessante a gente também pensar que a nossa vida ela é como um rio. Ela é como um rio constante. Toda vez que você mergulha naquele rio e você sai, se você for entrar de novo nele, a água que te molhou da primeira vez não vai te molhar da segunda vez. A água que te molhou da primeira vez não vai te molhar nas próximas vezes em que você for entrar naquele rio, porque ela já passou, porque ela já foi embora. O texto continua dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, todas essas coisas, elas permanecem no passado. Assim como a água que uma vez, como a água do rio que te molhou e foi embora, ela nunca mais vai voltar. Também, a cada dia que passa da sua vida, a cada segundo que se conta, aquele fato que te feriu vai ficando mais distante. Essa situação que te traumatizou vai ficando cada vez mais longe, cada vez mais obsoleta. Elas não podem voltar. Elas só podem nos perseguir se nós colocarmos elas em nossas bagagens. Mas aquele fato já foi embora. A ofensa que te aconteceu no passado, ela não está aqui agora nesse vídeo. Então essa frustração que um dia você viveu, essas dores que nós vivemos, elas não estão aqui agora. Elas não estão aqui nesse período, momento. Elas não estão aí na sua sala. Elas não estão aqui nesse estúdio de gravação. Elas passaram. Elas já se foram. Elas não estão mais aqui. Então elas não podem mais nos ferir. O que nos fere é o fato de colocarmos todas essas dores dentro da nossa bagagem. É o fato de querermos carregar essas coisas conosco. É o fato de querermos voltar atrás para poder fazer diferente. Mas, querido, toda vez que eu quero voltar no passado para tentar resolver alguma coisa, toda vez que eu faço diariamente esse exercício de mente, de que se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido. Se eu tivesse tomado essa decisão, eu não teria sofrido essa dor, querido. Aquilo que passou, passou. Sabe? E quando eu permito que essas coisas ainda estejam na minha bagagem, eu estou tratando o meu passado como um amigo fiel, como um amigo inseparável. E dessa forma eu sou impossibilitado de avançar para as coisas futuras que me aguardam. E o que Jesus tem para nós é um futuro cheio de esperança. É um futuro e uma esperança. É uma paz que excede todo entendimento. Então, como eu posso avançar? Como eu posso sair desse período de estagnação? Querido, é quando você entende que se você ainda está aqui, se você ainda está vivo, se você permanece respirando, é porque ainda existe o propósito do Senhor sobre a sua vida. Eu costumo dizer que cada suspiro que você dá é uma oportunidade que Jesus está te concedendo para arrependimento, para reconciliação e para salvação. Então, se você está aqui hoje, se você consegue perceber essas situações na sua vida, encha o seu coração de esperança, porque o Deus de todo amor está cuidando de você. O Deus de toda paz está permitindo que você viva.
Nesse período de pandemia, você viu pessoas ricas, famosas, com poder monetário muito alto, pagando diariamente R$ 40.000 por um pulmão artificial. E você está aqui agora, podendo respirar tranquilamente, sem ter que pagar nada, porque o Deus que te fez neste momento está permitindo que o seu corpo funcione de maneira perfeita. Porque o Deus que te fez está bombeando o seu sangue agora. Porque o Deus que te fez está fazendo com que todos os seus órgãos funcionem neste momento. Para que você continue a viver, para que você ainda experimente as bênçãos e os milagres que Ele tem para a sua vida. Percebe? Então, muito embora você tenha vivido coisas que talvez tenham te ferido, coisas que talvez tenham te machucado, coisas que talvez ainda arrancam pedaços de você, encha o seu coração de esperança, porque se nem o próprio Deus desistiu de mim e de você, quem somos nós para achar que a nossa vida não tem mais jeito? Se o próprio Deus, que é o Deus de toda a esperança, que é o Deus de toda a paz, Ele ainda permite que você acorde, Ele ainda te dá o sopro de vida. Querido, se o próprio Deus acredita em um futuro diferente para você, por que você também não vai acreditar? Se o próprio Deus, que é fiel e bondoso, Ele tem planos para mim e para você, quem somos nós para poder frustrar aquilo que o Senhor tem para nós? E eu quero te dizer que Jesus, Ele tem sim algo para mim e para você. O próprio texto diz que eu avanço, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, você tem um alvo. E existe algo interessante sobre o alvo. Não sei se você já brincou de dardos. Eu já brinquei, é muito interessante. O alvo, ele não é uma referência. O alvo, ele é uma certeza. Ou seja, o alvo não é uma possibilidade, o alvo é uma certeza. Se você está olhando para aquilo, não existe a possibilidade de você ir para outra direção. Se você tem um alvo, é porque ele precisa ser alcançado, é porque ele precisa ser atingido. Logo, eu não olho para Cristo como uma possibilidade, mas eu olho para Cristo como a minha certeza. Jesus não é uma possibilidade dentre mil. Jesus não quer ser uma possibilidade na sua vida. Ele precisa ser uma certeza no seu coração. Para aqueles que são maduros e para aqueles que avançam, para aqueles que desejam avançar, precisam entender que Jesus não é uma possibilidade. Jesus não é um talvez. Para esse, Jesus é uma convicção. Jesus é uma única direção, Jesus é um único caminho e que precisa ser alcançado para aqueles que precisam e desejam avançar. Jesus não é apenas uma placa, mas Jesus é o destino final. Jesus não é apenas um sinalizador, não. Jesus é a luz, Jesus é o local pelo qual eu vou me recorrer, Jesus é aquele para onde eu estou indo, Jesus é o braço onde eu preciso estar, querido. Então, se você hoje é uma pessoa que ainda está presa no passado, seja pelas coisas boas que te aconteceram, ou seja pelas coisas ruins que ainda te ferem, querido, como Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo que é Cristo. Então, só podemos vencer essas coisas aqui se tivermos um alvo. E se esse alvo for Jesus, e se eu entender esse alvo não como uma possibilidade, mas como uma convicção, assim eu terei o meu passado resolvido, assim eu terei o meu futuro decidido. Porque agora eu não caminho baseado naquilo, na dor que eu sofri, ou no regozijo que eu tive, mas eu caminho na convicção de que esse Jesus que me chamou, de que esse Deus que morreu por mim, Ele ainda tem um futuro e uma esperança para mim. Logo, querido, decida caminhar em direção a Jesus, decida avançar para esse alvo que é Cristo, decida entendê-lo não como um talvez, não como uma possibilidade, não como uma porta de saída para o seu problema, não, querido. Jesus, Ele é a sua certeza. Jesus é o seu alvo. Jesus tem que ser o centro do meu coração. Jesus tem que ser o centro da sua visão, porque dessa forma conseguimos viver e não apenas existir.
E o verso 15 ele fala: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Olha só o que Paulo está dizendo. Pessoas maduras, elas entendem as coisas desse jeito, sabe? Pessoas maduras entendem que o passado precisa ser deixado para trás. Ele precisa ser deixado para trás. E eu só consigo deixá-lo para trás quando eu olho para Cristo, eu entendo que Ele é um alvo, eu estou disposto a segui-lo. Não disposto apenas a passar perto, disposto a atingi-lo. Porque quando Jesus, Ele é o centro do nosso coração, quando conseguimos alcançar esse alvo, quando encontramos esse alvo, quando somos alcançados pelo Senhor e quando somos um com Ele, o próprio Deus consegue abrir os nossos olhos para que possamos enxergar aquilo que Ele deseja que seja visto por nós, porque Ele permanece agindo. E Ele permanece agindo. Eu já passei por situações complicadas na vida, onde naquele momento eu pensava, poxa, eu achei que Deus iria me livrar. Eu achei que Jesus estaria aqui para fazer as coisas serem diferentes. Poxa, eu achei que Jesus iria me resgatar dessa dor. Poxa, eu achei que Jesus estaria aqui para amenizar essas situações. Mas eu não conseguia perceber que na minha ótica da dor eu estava cego. Há uma ilustração muito interessante que fala sobre uma pessoa que estava caminhando na praia com Jesus. E quando ela caminhava na praia com Jesus, ela olhava para trás e ela via 4 pegadas. 2 dos seus pés e 2 dos pés de Jesus. E ela caminhava com Jesus, caminhava, e ela sempre olhava e via 4 pegadas. 2 dos seus pés e 2 de Jesus. Só que de repente começou a chover e os raios começaram a cair e o vento começou a ficar muito forte e o temporal ficou cada vez mais impetuoso. Então, quando essa pessoa olhou para trás, ela via apenas 2 pegadas. Logo, a conclusão que ela tirou foi: bom, Jesus não está comigo mais. Porque se Jesus estivesse comigo, essa tempestade não estaria assim. Esse vento não estaria dessa forma. Esses raios não estariam atingindo o mar. Eu não estaria correndo esse perigo. Eu entendo, eu estou sozinho. Só que de repente ela ouve uma voz e fala: filho, na verdade essas 2 pegadas são as minhas. A verdade é que eu estou carregando você nos meus braços. E o fato de estar chovendo, e o fato de estar trovejando, pode te assustar um pouco. Mas isso não vai acabar com a sua vida. Porque sou eu quem sustento você, mesmo na crise. O fato de estar um clima sem sol, o fato de estar trovejando, não quer dizer que eu não estou com você. Mas quer dizer que mesmo na tribulação, eu carregarei você nos braços. Eu carregarei você no colo. Então apenas confie. Apenas confie, porque quando caminhamos com Jesus, não quer dizer que não vamos passar por tribulações, mas quer dizer que mesmo na tribulação, mesmo quando você só enxerga as nuvens negras, você ainda está sendo carregado pelo Pai, sabe? E descansa o seu coração em Cristo. Busque o Pai, busque Jesus, busque caminhar em direção ao alvo, corra para os braços desse Deus. E diariamente o próprio Espírito Santo de Deus vai ajudá-lo a esquecer das coisas que para trás ficam e vai fortificar você para avançar aquelas que estão adiante. Amém? Fez sentido para você essa palavra? Eu quero convidar você a orar neste momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos para que você possa pedir a Jesus ajuda, para que você também tome uma decisão. E para que o Espírito Santo de Deus sustente você nessa decisão. Porque eu tenho aprendido algo. Talvez você vai sair dessa mensagem
disposto a tomar a decisão de esquecer as coisas que para trás ficam e avançando para Cristo. Mas se você não buscar a Jesus em leitura da Bíblia e em oração diariamente, você não será sustentado na decisão que você está tomando agora. Porque a Bíblia diz que é Jesus quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. É Ele quem desperta o seu coração para a mudança, mas é Ele que também sustenta a sua decisão diariamente. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por mais um dia aqui, mais um momento, mais uma mensagem. Obrigado porque o Senhor tem falado e a sua palavra não volta vazia, Deus. Deus, eu peço neste momento que o Teu Espírito Santo possa estar quebrantando os corações, quebrantando e convencendo cada coração nesse momento, Jesus, porque Tu podes. O Senhor pode fazer todas as coisas. Deus, e o que te pedimos é que o Senhor nos sustente na decisão de avançar, Deus. Pai, nós não queremos mais continuar a nossa vida estagnada pela dor que vivemos ou pela bênção que recebemos no passado. Deus, nós precisamos avançar. Deus, nós precisamos prosseguir, porque o Senhor tem uma direção para nós. O Senhor tem um futuro brilhante. O Senhor tem uma paz que excede todo entendimento. O Senhor tem uma esperança viva, uma esperança eterna, porque Tu és a própria esperança, Pai. E é isso que nós queremos avançar, porque se estamos vivos é porque o Senhor tem planos para os Teus filhos. Pai, então que o Senhor nos ajude, que o Senhor sustente em nós essa decisão de prosseguir. Deus, o passado sim, ele pode nos prender, mas neste momento, Deus, nós oramos para que o Senhor quebre as correntes em nome de Jesus. Para que o Senhor tire, meu Deus, tudo que tem prendido cada pessoa, tudo que tem impedido a gente de avançar. Pai, nós não queremos isso. Tu és um Deus de esperança, Tu és um Deus de vida eterna e de vida abundante. Deus, e se aceitamos a Jesus, se temos o Senhor fazendo morada em nosso coração, é porque nós entendemos que a vida abundante, ela é eterna. Não é apenas naquilo que já vivemos, mas para aquilo que ainda estamos prontos para viver, Pai. Então que o Senhor desperte em nós, Deus, essa decisão, essa atitude de avançar e que o Senhor venha desprender em nossos corações tudo que ainda temos carregado até agora e que tem nos impedido de prosseguir para este alvo que é Cristo. Em nome de Jesus, Deus, eu agradeço. Amém. Querido, que Deus abençoe você, que essa palavra possa fazer morada no seu coração e que seja praticada diariamente na sua vida e que você possa avançar em direção ao Senhor, porque Ele tem muito mais. Ele tem muito mais para mim, Ele tem muito mais para você, Ele tem muito mais para a sua família, para a sua casa, porque você é um filho amado de Jesus e que está aqui na terra para refletir a imagem de Deus Pai. Deus abençoe você, a gente se vê na próxima semana. Até mais.